Bem-vindos à segunda edição do podcast que antecede o Congresso da HP, este ano com o tema Entre Gerações. Em cada episódio desfrutaremos de uma conversa descontraída com o nosso entrevistado, com o objetivo de entender o que realmente significa gerir e operar um hotel em Portugal. O convidado deste episódio é o administrador do Grupo Altius, o engenheiro Raul Martins, que dispensa apresentações. Obrigada pela sua presença, engenheiro. Seu convite. É um gosto tê-lo aqui no nosso estúdio para falarmos aqui um bocadinho sobre o que é ser hoteleiro e como é que vê esta transformação da hotelaria. Vou apelar à sua memória para fazermos aqui um resumo, vá lá, da evolução da indústria hoteleira ao longo dos anos. Como é que vê esta evolução? Nós estamos na indústria hoteleira há mais de 50 anos e temos acompanhado essa evolução. Quando fizemos o primeiro hotel, portanto, o meu pai teve essa visão de fazer um hotel em Lisboa, havia condições excepcionais do governo, na altura, em termos de financiamento, até 90% do investimento, porque era uma aposta estratégica nessa altura na indústria hoteleira. E, portanto, para além de existirem já hotéis de 5 estrelas em Lisboa, já existiam 3, o nosso foi o 4º hotel de 5 estrelas que existiu em Lisboa, apoiado de facto pelo Fundo de Turismo que já existia na altura. E, portanto, nessa altura, os hoteleiros, digamos, havia algumas cadeias, poucas que já estavam em Portugal, mas havia muito uma evolução daqueles que tinham começado por uma situação de uma pensão e que tinham evoluído para o hotel, como o Hotel Tivoli. O Hotel Tivoli, os donos, antes de terem feito o Hotel Tivoli, tinham sido donos de pensão e, portanto, as pensões eram uma coisa mais corrente, digamos assim, e portanto, os hoteleiros eram formados através dessa corrente de receber em instalações que eram pouco adequadas. E, portanto, foi nessa altura que se começou a olhar para o turismo como uma oportunidade nova para se fazer investimento e desenvolvimento. Como negócio, portanto. Como negócio e melhor do que as outras instalações. Ao longo destes 50 anos houve uma evolução muito grande, houve uma diversificação, naturalmente com pontos fortes no Algarve, na Madeira e depois no Porto e recentemente, digamos nos últimos 20 anos pelo menos, houve uma aposta na qualidade. Apostou-se de facto na qualidade dos hotéis em Portugal. Outros hotéis apareceram. Nós nessa época e nestes últimos 20 anos fizemos 3 novos hotéis em Lisboa e, portanto, apostando na qualidade e na diversificação. Quer dizer, os hotéis passaram a ser mais dirigidos a uma determinada tipo de cliente, ou mais turista, ou mais ligado, portanto, ao mais, portanto, uma segmentação, portanto. Uma segmentação. E os hotéis começaram a especializar-se mais. Nós próprios, no fundo, temos 5 hotéis, todos eles diferentes na sua especialização e na clientela que abordam. Portanto, houve, de facto, nestes últimos anos, uma melhoria de qualidade, de uma forma geral, na hotelaria em Portugal. E olhando para o seu percurso enquanto gestor hoteleiro, eu gostava que me dissesse quais foram os maiores desafios que enfrentou e como é que os superou. Bom, 2 ou 3 que tenham sido marcantes. Há muitos, mas os mais, enfim, aqueles mais importantes foram, como o Hotel Altius abriu em 1974, em 17 de novembro de 1974, e que nessa altura havia uma procura, apesar de ser novembro, havia uma procura enorme e nós não conseguíamos colocar as reservas que tínhamos, porque o hotel atrasou-se porque houve um incêndio e, portanto, atrasou a sua abertura, e nós não conseguíamos e decidimos abrir parte do hotel, metade do hotel, para dar satisfação aos clientes. E a inauguração estava prevista para o dia 13 de junho de 1974, o que, como obviamente se calcula, não aconteceu. O hotel esteve pronto, mas de facto, a seguir ao 25 de abril, tivemos um período razoável sem clientes, porque não havia clientes, não havia turismo, digamos, na verdadeira associação para vir a Portugal, a não ser alguns franceses que
vinham a Portugal para ver a Revolução. Foi uma coisa que eu depois vim a saber. Mas, enfim, eram poucos, não é? Eis não quando, perante as dificuldades, portanto, de clientes, surgiram os portugueses que voltavam das ex-colónias e que voltavam a Portugal e à sua terra natal. E então, um instituto, na altura criado, que era o IARN, passou a utilizar os hotéis que estavam vagos para alojar aqueles que vinham e que, naturalmente, não tinham alojamento. E então nós e outros hotéis, não fomos só nós, foram mesmo outros hotéis de 5 estrelas, nós passámos a ter o hotel totalmente ocupado, com um serviço suplementar de refeições para aqueles que não estavam lá alojados, que estavam alojados em casa dos amigos ou de família, e, portanto, nós tivemos um hotel durante largos meses, a tempo inteiro, portanto, com a pensão completa. Não há melhor receita para um hotel do que essa. É o que nós todos ambicionamos, é ter o hotel sempre cheio. Sim. Apesar do preço naturalmente não ser de um hotel de 5 estrelas, mas isso criou, de facto, ali uma tesouraria, um apoio de tesouraria muito bom que ajudou, digamos, a sanear a situação financeira. Ainda por cima, na altura, os bancos foram nacionalizados e passámos a ter um diálogo bastante difícil com os bancos. Mas, pronto, essa foi uma almofada financeira que permitiu sobreviver. E depois disso, quando começaram os turistas e quando a situação se normalizou, passámos a ter turistas normalmente e, digamos, o nosso empréstimo com o Fundo de Turismo foi cumprido, tinha sido, digamos, durante 2 anos. Esse é um episódio marcante. Isso é marcante. Portanto, aquilo podia, se não tivessem sido essa receita, provavelmente tínhamos fechado e tinha passado a ser habitação ou escritórios ou qualquer outra coisa. Portanto, isso foi marcante. E agora temos, muito recentemente, a situação, portanto, do Covid-19, da pandemia, que nos levou, de facto, a um encerramento forçado dos hotéis, em que nós, como todos sabemos, não tínhamos receitas e tínhamos despesas, nomeadamente dos funcionários, e tínhamos compromissos também financeiros. E isso foi um tempo muito, muito duro, porque nós éramos ouvidos tarde e a más horas pelo Governo, era preciso, nós tínhamos muitas dificuldades de diálogo. Acho que toda a gente se recorda, o engenheiro sim, também, presidente da HP. Sim, e portanto tive essa dupla, digamos, esse duplo problema, mas, portanto, na HP recebia a confirmação de que outros tinham dificuldades iguais ou maiores e, portanto, havia fornecedores que tinham que ser pagos porque tinham problemas pessoais às vezes complicados, havia os funcionários que tinham que ser pagos, havia a Segurança Social e nós tínhamos muitas dificuldades de diálogo com o Governo e muitas vezes eu dialoguei com o Governo através da televisão. Era, de facto, a comunicação social que nos permitia ser ouvido pelo Governo. Sim. Parece um tempo distante, mas não foi assim há tanto tempo. Não foi distante. E depois de falarmos na televisão, depois o Sr. Ministro telefonava a dizer que não era bem assim e nós depois tínhamos que dizer as nossas razões e era aí que tínhamos o diálogo. E com isso, enfim, conseguimos pelo menos duas coisas importantes, que foi o apoio, ainda que com crédito, mas crédito, digamos, garantido pelo Estado, o apoio à tesouraria, não é? Para manter os ordenados do pessoal e também a moratória, portanto, dos empréstimos. Foram duas coisas que foram muito importantes para manter o valor dos ativos e para os hotéis se manterem na sua função e não serem transformados em habitação ou noutra coisa qualquer. Muito bem. Então ficou aqui recordado 2 episódios marcantes que enfrentou como hoteleiro. Agora pergunto-lhe, quais são os desafios específicos de gerir um hotel em Portugal, comparativamente a outros países? Porque há desafios que são comuns, a falta de mão de obra não é só em Portugal, mas sim. Em Portugal, que desafios é que identifica específicos do país? E que maiores dores de cabeça, no fundo? Nós, digamos, a primeira, quando nós queremos investir e fazer um hotel, as dificuldades em Portugal são enormes, não é? As câmaras municipais, de uma forma geral,
têm sempre grandes exigências, que muitas delas injustificadas, e, portanto, a morosidade é eterna. Felizmente, agora há uma nova legislação que vai ter o simplex, portanto, nessas aprovações. Portanto, essa é a primeira, não é? Depois, a segunda é, de facto, a parte da mão de obra, o serviço. Nós, como diz nos outros países, mas todos nós vamos fazendo o nosso caminho. Portanto, em Londres ou em Paris, a maior parte dos empregados hoteleiros não são nem ingleses nem são franceses e, portanto, são de alguma forma imigrantes. E em Portugal, há um tempo a esta parte também já estamos nessa situação, desde portanto, oriundos dos Palopes até outras origens até mais distantes. Portanto, a mão de obra é, de facto, um óbice, porque nós temos pessoas na hotelaria que muitas vezes estão de passagem e depois passam para outra atividade. E, portanto, nós estamos a formar sempre, tem permanência, não é? Antigamente não havia escolas de hotelaria, é facto, mas a formação era feita basicamente nos hotéis. Mas hoje voltamos a isso. Hoje nós temos, enfim, a própria lei solicita-nos isso, mas nós temos o que fazer se queremos ter qualidade de serviço. E, portanto, temos que estar em formação contínua com as secções e com as chefias para terem essas secções a funcionar. Portanto, é de facto o grande problema, porque os abastecimentos, a parte de energia elétrica, se é mais cara ou se é mais barata, nós agora vamos passar a ter a sustentabilidade e ter alternativas, portanto, ao fornecimento de energia, tudo isso vai caminhando, não é? Na situação da mão de obra, do pessoal, é sempre uma grande dificuldade e hoje é maior do que nunca. No Grupo Altis há diferentes gerações a trabalhar e o que eu lhe pergunto é como é que lida com essas diferenças de perspectiva? Bom, eu sou a segunda geração, como é óbvio, não é? A terceira geração está lá e, portanto, tem as suas funções e tem as suas atribuições. Nós temos, eu e a minha irmã, naturalmente, somos razoavelmente exigentes, porque temos que dar o exemplo. E nós damos o exemplo no horário, damos o exemplo na disponibilidade, damos o exemplo, portanto, na relação que temos com o pessoal e temos a certeza que a terceira geração está a aprender isso e, portanto, está alguma dos elementos da terceira geração, não faltará muito para estarem à frente de facto dos destinos e nós da segunda geração passarmos a estar na reserva. Sim, mas vê com bons olhos e acha que é saudável haver uma equipa com várias gerações e uma discussão até entre as diferentes perspectivas? Temos que ter abertura para a situação de que essa terceira geração possa estar interessada ou não em participar. Sim. Eu posso dizer que a quarta geração já há elementos que, de facto, estão a ter profissões que não são compatíveis, já não estão tão focadas, portanto, nessa situação. No nosso caso, a terceira geração está toda, portanto, envolvida e gosta e tem apetência e tem, como é que eu ia dizer, tem leitura da situação. Sim. E traz coisas novas e traz coisas novas e discorda, etc. E, portanto, nós vamos treinando essas pessoas e, portanto, no nosso caso, a terceira geração, que são 4, estão interessados em estar. A quarta geração já estamos a ver que não vamos ter todos por aí interessados. Mas não é problema, porque... Sim, não é problemático. Não é problemático, sim. Porque, vamos lá ver, também convenhamos que só interessa que as gerações estejam presentes se elas se tiverem gosto, se tiverem aptidão para isso, muito bem. De resto, nós não somos contra a participação de outras pessoas na gestão. E nós, desde muito, quase sempre tivemos na administração um terceiro elemento, digamos, que era que ajudava, às vezes,
quase que a desempatar ou a dizer, a levar para uma perspectiva menos sentimental e mais eficaz. Sim. Do que às vezes nós, quando criamos os negócios, temos um sentimentalismo que pode não ser bom para o próprio negócio e, portanto, uma terceira pessoa, uma pessoa que seja tem uma de visão fora, diferente, tem mais distante, talvez. Mais distante, mais Sim. fria e tem que nos dizer assim, olha, não faz sentido que se faça assim porque, em termos práticos, isso não deve ser assim. E nós lá vamos caminhando. Muito bem. Engenheiro Raul Martins, aproveitando a sua sabedoria, peço-lhe alguns conselhos para quem está a começar na indústria hoteleira em Portugal. Olha, quem quer começar na indústria hoteleira em Portugal, a primeira coisa que lhe aconselhava era não o fazer se não conhecer de alguma forma a indústria. Isto é, hoje em dia não há amadores na hotelaria. Os amadores na hotelaria... Não há lugar para amadorismo. Não há lugar para amadorismo, também nas outras atividades também é um tanto assim. Mas, portanto, não há lugar. Pode haver uma situação de que o investimento seja, digamos, uma tentação na área da hotelaria, porque o turismo está a crescer em todo o mundo. Em Portugal, nestes últimos anos, até houve, enfim, digamos, apesar de ser uma faixa de hotelaria, ela é hotelaria para todos os efeitos, não está classificada como tal, mas, portanto, o alojamento local tem N investidores que muitas vezes cedem a sua exploração a entidades que sabem gerir a situação. Fazem, digamos, a comercialização através do Airbnb ou o que seja, fazem a manutenção, fazem tudo e há investidores. E há, nestes últimos anos, aumentou imenso o número de investidores na área da hotelaria, especialmente no alojamento local. Portanto, uma pessoa para se dedicar e para entrar na hotelaria deve estar sempre acompanhado de profissionais. Quer dizer, não é propriamente agora, eu acho engraçado. Muito bem. Ficou aqui um bom conselho. E para terminarmos, qual é a chave para o sucesso na gestão de um hotel? A chave para o sucesso no hotel é o serviço. Não é? Nós podemos ter um hotel forrado a ouro, mas se não tivermos serviço, não adianta. Portanto, o serviço começa desde a eficácia até à simpatia e, portanto, o profissionalismo dos funcionários de um hotel e a sua forma de entender os clientes, a forma como eles, digamos, são classificados ao fim e ao cabo pelos clientes nas diversas plataformas, é a verdadeira classificação, como sabemos, dos hotéis. Ninguém procura as estrelas, ou ninguém. Não é uma condição primeira, mas aquilo que se considera primeiro é a pontuação que surge decorrente do serviço daqueles que lá vão. E, portanto, nós temos que olhar, nós internamente temos o controle disso e todos os meses fazemos, de facto, o checklist daquilo que os clientes disseram e corrigimos para melhorar todos os dias. Não é? Muito bem, chegamos ao fim da nossa conversa. Hoje tivemos o privilégio de receber no podcast Entre Gerações um dos mais experientes hoteleiros em Portugal, o engenheiro Raul Martins. Agradeço imenso a sua participação. Muito obrigada. Amizade.